Nós queremos, antemão, agradecer ao irmão Edivaldo Vicente pelo convite. Nós trazemos um abraço caloroso da igreja de Olaria, aqui pertinho dos irmãos. E parabéns por estarem há 68 anos, não é verdade? Louvando a Deus nesse lugar, edificando as vidas das pessoas que aqui chegam. Nós nos sentimos muito felizes, muito bem acolhidos e desejamos que as músicas que nós iremos cantar, assim como a palavra também falada, atinja o coração de todos nós e que saiamos daqui com o poder de Deus em nossa vida. Amém. E só um detalhe. Muitos nos perguntam por que primos e acham que nós somos primos. Na verdade, o nome primos é escrito com Y e U, no nosso caso. É uma palavra que vem do latim e quer dizer primeiro. Ou seja, Deus em primeiro lugar é o nosso lema e é o que desejamos também que seja para vocês, o lema da vida de vocês. Deste mundo, pois Cristo é aquele que me tem amor profundo. Cristo é amigo que inspira confiança. Cristo, não há outro nome assim em canto algum. Cristo, eu preciso desse nome em minha vida, pois Cristo é aquele que transforma, que convida. Cristo, não há
Sei que foi por mim que se entregou. Sei que foi por mim, seu sangue derramou. Eu não teria outra chance, em vão seria todo o meu lutar, perdido estaria na escuridão. Não olhou em mim as transgressões, só pensou em mim, se esqueceu da dor. Amou os que o rejeitaram e perdoou os que o humilharam. Como agradecer a tão imenso amor? Adorai o Senhor, grande Deus, pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso. Adorai o Senhor, grande Deus, é Ele que me dá o seu amor. Não posso viver sem o seu poder, que está sempre a me amparar. Quero aceitar o Salvador e amar alguém assim como Ele amou. A sua morte me deu vida, seu sacrifício me resgatou, e nele encontrei a força pra vencer. Adorar o Senhor, grande Deus, Pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso. adorar o Senhor, Grande Deus, é Ele que me dá o seu amor. Não posso viver sem o seu poder, que está sempre a me amparar. Não posso viver sem o seu poder. Adorar o Senhor, grande Deus, Pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso. Adorar o Senhor, grande Deus, é Ele que me dá o seu amor. não posso viver sem o seu poder, Seu poder, que está sempre a me seu amparar. poder. Não posso viver sem o seu poder. Eu não posso viver. Não posso viver sem o seu poder, que está sempre a me amparar. Não posso viver sem o seu poder. Poder que está sempre a me amparar.
Amém, Jesus. Do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do seu amor, Ele compreende, sabe o meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e levantar. Aonde então me esconderei desse olhar? Viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Perigos e angústias já passei, em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir a sua poderosa mão, por águas mansas me guiou. Viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Sob os olhos do Senhor, do Senhor, do Senhor. Bom dia. Feliz sábado. Marcelo, isso vai funcionar? Vamos ver. É com grande prazer que hoje eu encerro esse mês comemorativo
dos 68 anos da Igreja de Madureira. Há 68 anos atrás, uma igreja era iniciada aqui num bairro importante para a nossa cidade, né? Nós somos conhecidos mundialmente, o bairro de Madureira, como o berço do samba, não é? E nesse berço do samba, a luz da verdade brilhou. Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Nós não vamos falar de 1948, 9? Tem que fazer as contas, né? Não vamos voltar à década de 40. Vamos voltar ao século XIX hoje, inicialmente. Mas antes nós vamos abrir nossa Bíblia no verso inicial, no verso base do sermão dessa manhã, que é Apocalipse 14, 17. 12, minto. 17 a gente vai ler mais tarde. E diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o verso 17 diz: ainda o outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Mas nós vamos nos ater ao verso 12 e ao verso 17. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou Jesus. O ano era 1863, um país estava dividido ao meio, uma guerra violenta acontecia, por uma causa muito nobre, pela liberdade dos escravos. Parte do país não queria a libertação dos escravos, outra parte defendia, e isso causou uma guerra. Esse país era os Estados Unidos da América, na época presidido por um dos maiores homens que esse mundo já viu existir, o presidente Abraham Lincoln. E no meio desse fogo cruzado, onde mais de 620 mil homens morreram nessa guerra, isso correspondia a 2% da população dos Estados Unidos na época, surgiu um movimento. Um movimento que pregava a união e não a desunião, como estava acontecendo no país deles na época. Irmãos de vários estados do norte dos Estados Unidos se reuniram no Michigan para ali fundar uma nova denominação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nome Adventista do Sétimo Dia já tinha sido escolhido quase 2 anos antes, em 1861, no dia 1º de outubro de 1860, eles ali reunidos também no Michigan, escolheram o movimento Adventista do Sétimo Dia, mas esse movimento não tinha uma sede geral. Estava presente em vários estados do norte dos Estados Unidos, mas com igrejas independentes. Não havia, então, uma organização nacional. Por isso, é para onde? É no meio? No meio dessa união toda, esses estados se reuniram e ali fundaram, entre os dias 20 e 23 de maio de 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sede lá no Michigan, inicialmente, e formaram uma conferência geral, onde eles teriam
o estatuto, uma constituição da igreja, oficiais da igreja, definindo os papéis desses oficiais e a responsabilidade dessa conferência geral. Foi uma experiência muito diferente daquelas que eles estavam vivendo há algum tempo já. 20 anos antes, esse mesmo grupo veio às lágrimas quando no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Era um grupo de várias denominações que se reuniram através dos estudos de Guilherme Miller, onde ele chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Pessoas venderam todos os seus bens, outras deixaram planos considerados até terrenos, casar, terem filhos, porque eles achavam que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria. E eles estavam, então, agora, esse mesmo grupo. Muitos abandonaram, mas uns perseveraram nos estudos da Bíblia. Eles queriam entender o porquê. O que aconteceu? Por que Jesus não voltou em 22 de outubro? O que estava acontecendo? Então, um grupo, pequeno grupo, começou a estudar a Bíblia. E nesse estudo da Bíblia, 15 anos se passaram até que algumas verdades bíblicas foram aparecendo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra a verdade. Hoje em dia a gente vive num mundo onde tudo é relativo, inclusive a verdade. A minha verdade não é a sua verdade. Eu tenho um amigo que uma vez conversando com Moisés estava falando assim: quando a gente tem um assunto, a gente tem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade. Né? A minha, a sua e a verdade, que é verdade mesmo. E eu sempre digo, quando eu estudo esse relativismo na filosofia, eu falo para os meus alunos: só existe uma verdade, e a Bíblia já diz. Porque Jesus diz que eu sou o caminho. Qual é a verdade? Então, quando você estuda a Bíblia, você encontra a verdade. E quais foram as verdades que aquele grupo encontraram ao abrir a Bíblia? Primeiro, a reafirmação de que Jesus iria voltar. Não foi no dia 22 de outubro de 1844, mas eles descobriram a promessa de que ele o quê? Voltaria. E que esta volta vai ser o quê? Todo olho verá. Ao mesmo tempo, todo mundo verá. Não existirá o arrebatamento secreto. Os olhos verão a volta de Jesus. Essa foi uma verdade que eles descobriram no estudo da Bíblia. A segunda verdade, que aquele desapontamento do dia 22 de outubro, na verdade, quando Guilherme Miller encontrou a data, estudando a profecia, não estava se referindo à volta de Jesus, mas aí o ministério de Cristo no santuário celestial, iniciando o juízo investigativo. Alguns, inclusive, dizem que quando era o Uriah Smith, né, estava andando pelo milharal, e que ele teve a visão e viu que realmente era um juízo investigativo no céu. Alguns acreditam que ele viu o momento que começou. Alguns teólogos acreditam nessa possibilidade. Então eles viram que na verdade era o início. E há uma diferença, é uma verdade bíblica: existe um santuário celestial. É uma verdade que foi descoberta no estudo da Bíblia por aquele grupo. Outra, que o 7º dia da semana é o verdadeiro sábado de Deus e deve ser lembrado e santificado. Durante 15 anos, essas verdades foram aparecendo aos poucos. Elas não apareceram de uma vez só, e não foi também uma pessoa. Um descobriu o santuário, o outro foi o sábado, mais tarde veio a reforma de saúde. Esse grupo se ajoelhava e pedia inspiração do Espírito Santo de Deus para descobrir essas verdades. Outra verdade que eles descobriram: que os mortos estão num sono inconsciente aguardando a volta de Cristo. Que não morre e vai para a glória. Os mortos estão dormindo no Senhor, esperando serem ressuscitados quando Jesus voltar. E a última dessas verdades que esse grupo encontrou foi a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, e dizendo que esta mensagem deve ser ouvida para todo mundo.
E o que Apocalipse 14 diz? Que nós devemos anunciar o evangelho a todo mundo. E mais, que esse evangelho vai ser anunciado por um povo que é o remanescente de Cristo. E quem são os remanescentes de Cristo? Apocalipse 14, 12. Aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus, ou têm o testemunho de Jesus. E são aqueles, então, aquele povo remanescente, escolhido para levar as mensagens angélicas. Nós acreditamos que esse dom de interpretação, de orientação profética do testemunho de Jesus foi concedido através das visões de Ellen White, validando então isso. Mas e agora? O que vai acontecer? No início, eram apenas 3.500 membros espalhados por vários estados do norte dos Estados Unidos da América. Haviam apenas 7 conferências estaduais. Nós estávamos presentes apenas nos Estados Unidos da América. E esse grupo se reuniu lá no dia 21 de maio de 1863. E olha o que nós somos hoje. Nós temos hoje quase 18 milhões de adventistas no mundo inteiro. Somos 73.526 igrejas ou grupos em todo o mundo. Temos 13 divisões, todas elas ligadas a essa conferência geral que iniciou em 1863, lá no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Estamos presentes em 206 países. Temos 61 editoras no mundo inteiro, 790 hospitais ou clínicas, 65 centros de produção de mídia, entre TV, rádio, né? Estamos com a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Adventistas, em 120 países. Temos o selo da ONU, estamos autorizados em trabalhar em área de guerra, inclusive. Temos 18 indústrias de alimentos, temos 7.804 unidades escolares da educação básica ao ensino superior. Somos 1.673.826 alunos estudando nessas unidades escolares. É a segunda maior rede educacional do mundo. Temos 232.128 funcionários em todo o mundo, entre hospitais, entre as associações, divisões, escolas. Temos 133 lares de idosos e 36 orfanatos. Os números são impressionantes, né? Nós devemos louvar a Deus por todas essas coisas maravilhosas. Em 150 anos, nos transformamos numa das maiores denominações evangélicas do mundo. Agora, o que nós temos que comemorar nesse aniversário de 150 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E eu tirei esse dia porque no dia 21 de maio, que era o sábado que deveria comemorar, nós estávamos comemorando um outro aniversário muito importante aqui na igreja, que foi dia 25 de maio, né, que foi o sábado próximo do dia 21, nós estávamos comemorando os 20 anos do nosso clube de aventureiros. E hoje, como estamos comemorando os 68 anos da nossa igreja, nada melhor do que falar de como isso tudo começou. O que nós temos que comemorar? Agora é hora de reexaminar o que levou aquele grupo de crentes a se organizar e formar uma igreja adventista. Agora é o momento adequado para reexaminar o que levou esses crentes a fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês entenderam bem o que eu falei? Chegou a hora. Precisamos entender o porquê disso tudo. E até quando isso tudo? A gente deve se orgulhar muito dos nossos números, né? Muitos, muito mesmo. Mas a gente também tem que pensar até quando a gente vai aumentar os nossos números. Ou até quando, ou por que isso foi fundado. Conforme os crentes adventistas reuniam-se, a sua intenção não era formar uma outra denominação,
Mas com o tempo eles foram descobrindo as verdades e eles então começaram a perceber que precisavam fundar uma outra denominação. Eles precisavam disso. Em 1850, Ellen White teve uma visão. E ela viu a necessidade de que se precisava de uma reorganização disso. Era o século XIX, muitas igrejas já existiam. A gente tem que voltar um pouquinho também em outras doutrinas que apareciam nessa época. Doutrinas políticas, como o marxismo, doutrinas espirituais, como o próprio espiritualismo de Allan Kardec. E esse pequeno grupo surge nesse momento, nesse contexto histórico também. E eles então fundaram, a partir daí, esse movimento. Embora a igreja continuasse a crescer muito, à medida que ela foi sendo revelada, Ellen White sempre dizia que a gente não podia nunca perder a nossa identidade. E hoje, 150 anos depois, existe uma crise de identidade? A minha questão é interessante. Quando eu era criança, a gente aprendia muito sobre a história do movimento adventista. Muito mesmo. Aprendia na escola, aprendia nos bravadores, aprendia na escola sabatina. E de uns anos para cá, o que eu tenho visto é que não tem se aprendido tanto. Muita gente vem para a igreja e não sabe a origem desse movimento, que é um movimento profético. Ele surge no momento que deveria ter surgido. A nossa identidade, hoje em dia, é tão clara como era 150 anos atrás? Ou é possível, hoje em dia, dizer que o nosso foco não é mais o mesmo? Todos esses movimentos que estão acontecendo no país, né, de vem para a rua, o povo se manifestando, muita gente fala assim, a gente não tem que se envolver porque o nosso mundo não é aqui. É verdade, existe até um documento, onde um trecho da irmã White dizendo que isso pode levar você a pensar mais no mundo daqui do que no mundo celestial. Sim, o nosso foco, não é que a gente não tenha que mudar o nosso mundo aqui, melhorar o que a gente precisa melhorar. Mas o nosso foco não tem que ser aqui. Será que a gente está se prendendo muito nesses números e nessa estatística e encher muito a boca de quem nós somos e nós estamos borrando o foco da missão que nós temos? Eu cheguei a pensar por um momento. Será que muita gente entre nós sabe que esse é um movimento que nasceu para levar a mensagem do advento a todo mundo? Uma vez, o pastor Ted Wilson, que é o presidente da Conferência Geral, ele estava pregando numa igreja e um irmão chegou para ele e perguntou para ele se nossa visão ainda estava, se ele sabia quem era a igreja adventista. O senhor sabe quem somos nós? E ele falou assim, eu sei, eu sou cristão, e depois adventista do sétimo dia. E nós, cristãos adventistas do sétimo dia, temos uma tarefa especial a fazer, que é levar o evangelho. E esse irmão falou assim, mas o senhor acha que somos só nós? Somos os únicos? Será que único significa que nós somos melhor? Durante muito tempo, a igreja se fechou, porque achava que como nós tínhamos a verdade, nós éramos melhores do que os outros. Ser único não significa, ser um movimento único, não significa que nós somos melhores do que os outros. Significa que nós temos uma responsabilidade maior. Nós temos que levar essa mensagem da verdade, com o poder do Espírito Santo ao nosso lado, para outras pessoas que querem a verdade, que seguem a verdade dela, mas que muitas não sabem que estão precisando descobrir mais verdades. A nossa responsabilidade não nos faz melhores, ele apenas nos faz mais responsáveis. Esse é o papel.
Vamos ler Daniel 8,14. Daniel 8,14. Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será... O nosso movimento se baseia nesta profecia. Porque nesse momento surgiria, então, um novo movimento. Seria um novo grupo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a gente não pode nunca esquecer de Daniel 8,14. Que nós surgimos nesse momento da profecia. E nós hoje estamos vivendo um momento único, incrível da história da nossa terra. E nós somos chamados, o nosso chamado é para proclamar a mensagem da salvação por meio de Cristo e sua justiça. Mas como que a gente pode levar a mensagem se a gente não sabe quem nós somos? A gente não sabe quem a gente é. A gente precisa primeiro entender por que nós estamos nesse movimento. Nós precisamos entender o que significa ser o sal da terra. Nós precisamos entender que nós temos um chamado especial. Lá de Apocalipse 14. A gente não tem que tomar essa identidade de diferença como uma coisa egocêntrica, egoísta, mas nós temos que tomar humildemente a responsabilidade de conduzir este povo à verdade. A irmã White escreveu em 1808 esse trecho que está ali. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-nos como um povo para ser um tesouro peculiar para si mesmo. Ele designou que sua igreja na terra deve permanecer perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos exércitos até o fim dos tempos. Vira e mexe, surge alguém falando: mas não podia mudar o sistema de ofertas, não podia mudar, olha, porque a igreja podia ter mais independência. Quando a gente cantou aqui unidos pela palavra, ou quando nós cantamos que uma andorinha só não faz verão, é porque a gente só conseguiu chegar onde nós chegamos porque nós nos permanecemos o quê? Unidos. Nós somos uma igreja muito diversificada. Porque nós estamos presentes o quê? No mundo inteiro. A gente teve aqui, né, em maio a Melissa, e ela trouxe os vídeos, né, e as fotos dela na África. Tão bonito ver nossos irmãos africanos louvando de uma maneira diferente da nossa, cantando de uma maneira diferente da nossa, o culto sendo diferente. Nós somos então uma igreja de diversidade. Muitas vezes a gente se estranha, né? Eu me lembro há uns anos atrás que tinha um grupo de angolanos que eles iam pelas igrejas e eles faziam a marcha deles, né? Os peregrinos, né? Os peregrinos. E eles entravam pela igreja com a marcha, e era uma coisa tão diferente para a gente, tão comum para eles lá na África, né? Então a gente para pensar. É diversidade, mas somos unidos. Unidos porque nós temos a mesma verdade. Nós somos uma família internacional. Estamos em todos os cantos do globo. Nós temos publicações em milhares de línguas. Mas nós temos um fundamento de que nós somos um movimento bíblico. E nossas crenças bíblicas fundamentais são as mesmas. E isso nos faz ser quem nós somos. Nós temos um grande privilégio de pertencer a algo muito maior do que de qualquer outra o quê? Denominação. Nós pertencemos a um movimento. Mas nós temos uma responsabilidade.
Qual é a nossa responsabilidade? Eu falei aqui o tempo inteiro. Anunciar o quê? A volta de... Será que nós estamos perdendo o nosso foco? Será que nós estamos perdendo este foco? Será que estamos realmente tão preocupados, às vezes, com essa organização e esquecemos que nós fomos criados, que nós surgimos com a ideia de levar o Evangelho, a volta de Cristo para o mundo inteiro? É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Nós somos um movimento que tem como principal objetivo levar a mensagem do Evangelho e levar a ideia de que Jesus está voltando. Imagina, irmãos, que coisa linda vai ser quando a gente, depois de tudo que a gente passou nesse mundo e coisas que a gente ainda vai passar, encontrar Jesus Cristo nas nuvens do céu. Para terminar, eu quero ler Apocalipse 21. Alguns trechos de Apocalipse 21. Para a gente relembrar por que esse movimento iniciou. O porquê. Ele não foi fundado por um pastor. Ele não foi fundado porque um pastor brigou com outro e resolveu sair e fundar outra igreja. Ele foi fundado com um grupo que foi estudar a Bíblia. Ele foi fundado baseado na Bíblia. E diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos imaginar a cena. Ver Jesus voltar. Entrar na cidade santa. Presenciar o nosso Salvador lá, sentadinho no trono, chegando para nos buscar. Ficarmos 1000 anos e depois voltar para a nossa casa restaurada. Imagina uma coisa maravilhosa. Falta o quê? Falta a gente não perder o foco. A gente tem que lembrar que o nosso mundo não é aqui. E que nós temos como adventistas, participando desse movimento profético, a tarefa, a responsabilidade de levar a mensagem de que Jesus Cristo está voltando. E Ele vai entrar e vai abrir os portões da glória para nós. E nós vamos viver com Ele para sempre. Isso que a gente não pode esquecer, irmãos. Nunca que nós vamos para o céu. Falta pouco, mas poderia faltar menos se a gente lembrar sempre do nosso foco. De toda vez que a gente chegar aqui na igreja, lembrar que nós estamos aqui porque nós não queremos ficar aqui. Toda vez que quem trabalha no escritório, na associação, lembrar, antes de olhar planilhas de custos e tal, lembrar que aquilo ali existe porque tem um objetivo maior. Toda vez que a gente entrar num hospital ou numa escola, que aquilo ali existe por um objetivo maior. O objetivo não é simplesmente terreno. O objetivo é celestial. Se toda vez que a gente brigar com o irmão na comissão da igreja, a gente lembrar disso. Toda vez que a gente achar que isso aqui não vale a pena, né? O hospital, o adventista não está bom. Toda vez que a gente lembrar que aquilo ali existe por um objetivo muito maior, Jesus já teria voltado. E eu só quero deixar com vocês o último verso antes do Primos cantar, que é: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte,
nem haverá mais pranto, nem lamento e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como adventistas, lembre-se disso. Jesus quer voltar para nós. Assim como ele queria o povo de Israel, e a gente estudou o trimestre inteiro, ele falando, olha, eu quero, vem que eu estou aqui. Ele quer a mesma coisa hoje. Ele quer a mesma coisa amanhã. Ele quer a gente de volta. É só isso que ele quer. Que Deus possa nos preparar sempre, todos os dias, para encontrá-lo com ele. Amém. Nós devemos conquistar ao inimigo. Muitas outras posições daqui pra frente, espalhando o amor de Deus a toda hora, a qualquer preço, atraindo a Cristo corações e mentes. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. No próximo sábado, saiu no boletim que seria hoje, mas é sábado que vem,
sábado que vem, no culto jovem, nós vamos ter um programa especial sobre a história do movimento adventista do sétimo dia. Se você quer conhecer um pouco mais dessa história, sábado que vem no nosso culto jovem. Hoje nós vamos ter apenas um pôr do sol. A equipe jovem precisa fazer uma reunião, porque mês que vem é o mês jovem. Então nós vamos ter que nos reunir, mas nós vamos ter o pôr do sol na igreja, vamos ter aquilo que a gente tem feito desde o início do ano, que é o Gente como Jesus, né? Quem é hoje o personagem escolhido para lembrarmos. Então hoje à tarde vai ser apenas o pôr do sol, mas no sábado que vem nós teremos um JA especial com a história da igreja. Vamos ficar em pé. Sim, a Maísa é só em agosto, né? Então vocês lembrem de divulgar isso, que a Maísa não vai estar conosco aqui no próximo fim de semana. Só em agosto, 23, 24 e 25 de agosto. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor, num determinado momento, inspirou seus filhos para que organizassem um movimento que tem uma responsabilidade muito grande, que é levar a mensagem do advento, ou seja, levar a mensagem de que Jesus, que o Senhor está voltando para nos buscar, e que esse mundo é passageiro, que nós estaremos um dia num mundo muito melhor, perfeito, contigo. Que o Senhor dê forças a esta igreja, para que nós possamos continuar unidos pela palavra, levando essa mensagem, levando a mensagem de que o Senhor está voltando, e que nós possamos usar todas as nossas forças até o último momento de nossa vida, seja quando o Senhor estiver voltando ou quando estivermos selados pela morte, que o Senhor possa estar conosco, dando forças para levar essa mensagem. Nos abençoe e nos guarde, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.